Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Hoje eu quero trazer um tema que é bastante atual, né? Muito polêmico, mas que ele é muito necessário e muito essencial, né? Que é a participação do cristão na política. A gente tem visto aí várias pessoas aí em grupos, né, de oração, em grupos de igreja, postarem as suas indignações ou mesmo as suas posições políticas, né? E trazer um desconforto para outros, pessoas mais conservadoras, pessoas mais, digamos assim, mais isentas com relação às questões políticas, mas que nós temos que ter a sensibilidade, temos que ter o senso democrático e cristão, né? De tolerar todas as posições, a consciência tem que ser livre, né? Desde o céu, Deus permitiu, né, que o Satanás se posicionasse contra. Houve guerra, mas ele não tolhiu o direito dele de se posicionar, ainda que contrário a Deus, né? No que tange à política, por exemplo, as perguntas mais comuns que chegam aos líderes, pastores, padres, né, todo mundo que se propõe a liderar grupos religiosos, né, são as seguintes: devem os cristãos votar na escolha de seus legisladores e governantes? É uma pergunta que se faz sempre. Não seria uma forma de traição ao compromisso com o reino de Deus esse tipo de participação no processo político? Pode algum membro da igreja tornar-se candidato a cargos eletivos sem contrariar os interesses da igreja? Então essa minha abordagem aqui, essa fala minha aqui, que nós vamos abordar questões históricas, filosóficas e teológicas, né? Busca trazer algumas respostas a respeito dessas questões, né? Se você tiver paciência de assistir o vídeo até o fim, né? Então, o cenário político nacional brasileiro atual é de polarização, né? Desde a candidatura de um militar com ideologia liberal ao cargo de presidente da República, polarizou-se. Outros nomes já foram ventilados anteriormente, né? Eles eram para a disputa do posto de presidente da nação. E outros ainda vão, com certeza, se representar. No Brasil, nós estamos em tempo de decisão e cada cidadão é chamado a participar no processo de escolha. Isso é inevitável. Seja você qualquer convicção religiosa, mesmo você não tendo convicção religiosa, você, como cidadão brasileiro, você é chamado a este processo de escolha. A necessidade e a presença de liderança política na sociedade são realidades com as quais o ser humano se depara desde que se torna consciente para a vida social. Isso é inevitável. Num primeiro nível de consciência social, essas realidades são vistas no governo que deve manter a ordem e promover o desenvolvimento. No segundo nível, elas existem como legisladores sociais. São, por exemplo, os senadores, os deputados, os vereadores, né? No terceiro nível, ele é identificado naqueles que zelam pela lei e a interpretam e a aplicam nas diversas situações da vida comum, né? Aí nós estamos falando dos juízes, os embargadores, magistrados, as polícias, né, que aplicam a lei, né? Esses grupos de liderança social têm sido denominados como poderes das nações, né? E das nações democráticas. E elas se resumem filosoficamente, academicamente, em três poderes distintos, que são o executivo, o legislativo e o judiciário. Tem nações que, desde os séculos da Renascença, né, lá no iluminismo, souberam combinar no executivo, que é aquele que governa diretamente, né, que toma as decisões administrativas e práticas da nação, né? Então eles combinam uma espécie de dupla representação de autoridade. Como assim? A autoridade de Deus, visto na pessoa do rei ou da rainha, mas nós temos exemplo aí também latente, que é o caso da Inglaterra, e a autoridade humana, né, governando com um representante da autoridade do povo, nesse caso, o primeiro-ministro. Esse modelo governamental também é visto em repúblicas parlamentaristas, por exemplo, a França segue esse modelo, né? Ele diferindo no que diz respeito à natureza da autoridade do presidente e do primeiro-ministro, ele difere. Pois bem, são representantes do povo. O conceito de representante da autoridade divina tem sido excluído nos modelos republicanos de governo, restando apenas a dimensão secular de autoridade que governa um Estado laico. Você deve ter visto falar desse termo, Estado laico. As ditaduras, né, e regimes totalitários ainda existem, mas constituem regimes de exceção e minoria hoje, né? Ao refletir sobre a realidade política enquanto atividade humana, o filósofo
cientista político Marciano Vidal, ela declara o seguinte: a política, enquanto atividade humana, se compõe da dupla vertente de realidade humana e de ciência. Como realidade humana, a política tem especial densidade de conteúdo. É, ao mesmo tempo, ação e estrutura. Ou melhor, é a relação dialética entre a liberdade e as mediações objetivas do poder. No que diz respeito à ação, a política é a conjunção de arte, de técnica e de saber. As estruturas políticas, por sua vez, tendem a ampliar cada vez mais seu âmbito de atuação. Como ciência, a política pertence ao quadro dos saberes, das leis que regem o fenômeno politicidade. Vidal é um monstro, né? A definição de Vidal é, porém, secular e incompleta, na minha visão. Quando ele analisa quando você faz a análise da perspectiva cristã, ao refletir se os governadores da sua época, a respeito, né, dos governantes da sua época, Paulo, o apóstolo, surpreendeu os cristãos de Roma por identificá-los como ministros de Deus. Toda autoridade humana são ministros de Deus. Você veja em Romanos capítulo 13, versículo 6. Né? São pessoas constituídas em favor da ordem social. Jesus Cristo declarou, diante da arrogância expressa por Pilatos, enquanto autoridade imperial romana, o princípio sobre o qual a teologia política de Paulo se apoiava ao dizer, Jesus disse, aspas, nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não fosse dada. Leia lá em João 19, 11. Assim, ao nos depararmos com a necessidade de assumirmos uma posição contra ou a favor dos governos estabelecidos, ou diante daqueles que postulam suas candidaturas às funções políticas, mediante o reconhecimento do voto do povo, o cristão acredita que Deus, em última instância, é quem governa. Daniel deixou bem claro esse princípio em sua fala a Nabucodonosor, quando ele falou para Nabucodonosor, aspas, falas de Daniel, tu, ó rei, rei dos reis, a quem Deus do céu conferiu o reino, o poder e a força e a glória, e cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais dos campos e as aves do céu, para que dominassem sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Leia a fala de Daniel no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 37 a 38. O profeta disse explicitamente ao rei, aspas, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre eles. Daniel 5, capítulo 5, versículo 19. Nós poderíamos chamar isso de teologia política, será? Talvez. Certamente, mesmo que alguém pense na aparente ou real incompatibilidade entre os dois termos. E eu digo teologia e política. Parece que são conflitantes, mas não são, nós veremos. O que todo genuíno cristão precisa fazer é uma pausa para pensar essa relação em sua responsabilidade individual num ambiente político que influencia sua vida e da sociedade. Como igreja cristã, nas raras vezes tem se defrontado com algumas pertinentes questões relacionadas com o ambiente político e os deveres das denominações e dos membros, enquanto indivíduos e cidadãos dentro da sociedade. Algumas destas questões estão ligadas ao direito e uso do voto. Outras, porém, em juízo, o direito de um cristão postular um cargo eletivo numa estrutura de governo, quer como legislador de câmaras municipais, estaduais ou federais, quer como candidato a cargos do executivo em qualquer das esferas mencionadas. As perguntas mais comuns que chegam aos pastores e líderes da igreja são: devem os adventistas voltar na escolha de seus legisladores e governantes? Isso não seria uma forma de traição ao reino de Deus? Pare e raciocine. A Bíblia e os escritos da profetisa que nós cremos, né? O que elas dizem, o que a Bíblia diz sobre política. Qual é o papel da igreja no mundo da política? O que é esperado do membro cristão de uma igreja em relação ao processo político? A primeira coisa que o cristão precisa fazer, antes de responder essas questões, é definir de maneira apropriada o termo política. Isso se torna necessário porque há conotações positivas, negativas e definições dessa palavra que podem alterar a compreensão do problema. Portanto, faz-se necessário classificar
o que política quer dizer em seu sentido original e derivado. E se vocês me permitirem, eu vou continuar um pouco mais e me estender para poder tentar fazer uma colocação abordando esse tema. Primeiro, o que é política, né? Se você for ler no dicionário, nós temos as seguintes definições da palavra política. Ciência, a primeira, ciência do governo dos povos. Também tem ciência ou arte de dirigir os negócios públicos. E ainda, ramo das ciências sociais, que trata da organização e do governo dos estados. Arte de dirigir as relações entre os estados. Princípios políticos, civilidade, maneira hábil de agir, astúcia, artifício. Então, como se pode notar, desde as próprias definições, há conotações positivas e outras negativas no uso do termo. Mas a origem do vocábulo política vem do grego politique e do latim politicus. De acordo com Solange Vandianer, na Grécia, a arte de fazer política adquiriu o tom do discurso a partir dos filósofos sofistas do final do V século a.C. Quem eram os sofistas? Os sofistas, eles provocavam reações diversas. Uns eram seduzidos por eles, outros se mantinham em atitude de desconfiança. Eles eram filósofos estrangeiros, não identificados com lugar nenhum, e que iam para toda parte, viajavam por toda a Grécia, mas foram mais bem acolhidos em Atenas, uma cidade rica, hospitaleira, e que assegurava o direito de decisão aos seus habitantes. Esta era a época do apogeu de Atenas e o seu marcante debate público, uma cidade aberta à arte, ao luxo e às ideias novas. Era a polis, habituada a debater os seus próprios problemas. O movimento sofista era um movimento popular da filosofia, que se caracterizava pela dessacralização do saber, até então acumulado pela elite de sábios jônios, conhecidos como fisiólogos. O saber passou a ser a técnica profana, eficaz e útil, uma mercadoria que se vende acessível a todos. Para Vergines, os sofistas eram professores irritantes, conferencistas da moda. O sofista põe as ideias em circulação, evitam uma espécie de mercado de ideias, utilizam múltiplos recursos da palavra e do discurso, concorrem para o desenvolvimento da inteligência argumentativa e crítica, ao enriquecimento do debate político. Protágoras foi certamente o sofista mais sutil. Para ele, o avaliador da realidade era o próprio homem coletivo. A polis, constituída por aqueles capazes de avaliar o que era de valor útil, pragmático para a sociedade. Mas os sofistas inclinaram a população a fazer avaliações erradas, ao produzir ilusões em seus discursos. Protágoras dizia que a natureza da cidade é artificial e leva o homem coletivo ao abandono do individualista e, em consequência, à guerra. A única salvação do homem encontra-se no laço político, definido pela justiça, de quê? E pelo pudor, aidos. Todos devem participar do laço político para serem dignos da justiça, uma virtude transcendental e da cidade dada por Zeus. Pensamento de Protágoras, né? A origem grega da filosofia política sofista ainda parece ser um ideário da política partidária de muitos países hoje, incluindo o Brasil. Mas o cristão ele deve estar alerta para o conteúdo filosófico que encontra por trás dos discursos e tendências políticas. Não é demais lembrar que a única norma de fé praticada para os cristãos é a palavra de Deus. Os escritos da profetisa, de uma escritora, Ellen White, que recebeu o dom de Deus, estão solidamente baseados na palavra de Deus e ajudam aos cristãos e à igreja a aplicar princípios bíblicos na vida real. E a Bíblia, como norma cristã de conduta política? E agora? Vamos abordar aqui? Ora, embora a Bíblia ela não entre em detalhes de como deve ser a conduta política da igreja e de seus membros, mas ela oferece ideias diretoras, leis e normas exemplificados na vida e ministérios de Jesus, o nosso exemplo normativo, e de dezenas de outros personagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Apesar das deficiências da sua humanidade pecadora, pessoas comprometidas com Deus deveriam viver tais princípios, leis e normas,
os quais fornecem sentido da orientação e motivação para as sucessivas gerações dos seguidores de Cristo. Os nomes, por exemplo, de José, do Egito, ou Daniel, e outros, são constantemente lembrados e citados como modelos de participação política para o cristão contemporâneo. Ora, José foi governador da maior potência do mundo, o Egito à época, né? Daniel foi primeiro-ministro do Império Mundial, Babilônia. Eram grandes políticos tementes a Deus. O que a Bíblia ensina sobre a política? Ao recorrer ao Antigo Testamento, nós podemos afirmar que a ordem política é a crença no monoteísmo da fé judaico-cristã. Porque ele é o governante do universo. Outorgou ao homem esse direito em âmbito limitado. Leia Gênesis 1, 26 e 31. Ali Deus outorgou ao homem uma pequena parcela do exercício do governo. A necessidade de governo humano para que seja possível a existência de sociedade entre os homens. Essa é uma realidade ontológica que aparece desde o Gênesis. Deus é o Senhor ativo da história da humanidade e das nações. Daniel declarou a Nabucodonosor que este seria abatido do seu trono por poder real. Aspas. Até que conheças que o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Daniel 4, 25. Segundo Clinton Gardner, aspas, cada profeta dirigiu sua mensagem tanto aos reis como aos súditos, pois todos viam os homens sob o julgamento divino e a comunidade no seu todo com o responsável perante a vontade de Deus. Aspas. O Novo Testamento ensina com explícita clareza que os governantes recebem a autoridade de Deus. Leia o livro de João, capítulo 19, versículo 10 a 11. São constituídos por ele para o bem da sociedade. Veja em Romanos 13, 1 a 6. Pedro, ele é imperativo a ensinar que os cristãos devem estar sujeitos às instituições governamentais por causa do Senhor. Não importa que o governo seja constituído pelo rei como soberano ou por autoridade como enviadas, de Deus, para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Leia 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 13 a 14. O apóstolo enfatiza que esta é a vontade de Deus, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Leia na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 15. Jesus apoiou condicionalmente esta atitude cristã, ao estabelecer limites de autoridade humana em relação a Deus, como a suprema autoridade. Jesus declarou, aspas, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Leia em Mateus 12, versículo 17. No caso em que haja conflito entre o Estado e exija o que Deus ordena, o cristão deve assumir a posição com base na declaração apostólica, conforme registrado no livro de Atos, aspas. Então, Pedro, os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Leia em Atos, capítulo 5, versículo 29. De acordo com Oscar Cummna, aspas, a missão que cabe à igreja de todos os tempos diante do Estado é, segundo isto, clara, deve realmente ao Estado tudo o que for necessário para sua existência. Deve combater todo o anarquismo e todo o zelotismo dentro das suas fileiras. Cummna classifica a posição política da igreja ao atribuir-lhe a função de vigilante do Estado. Vigilante do Estado. E não poderia ser diferente, A igreja deve cumprir diante do Estado a função de vigilante, isto é, permanecer por princípio em posição crítica diante do Estado e preveni-lo para que não transgrida seus limites. Deve negar ao Estado que ultrapasse seus limites, o que este dela pede, no terreno da transgressão religiosa e ideológica, e deve qualificar essa transgressão corajosamente como contrária à divindade. A igreja cumprirá esta função se permanecer fiel à sua posição escatológica fundamental do Novo Testamento. Poder-se-ia mostrar como a igreja, no decorrer da história, tem tomado atitude errada diante do Estado. Sempre que se tem esquecido de que o tempo presente já é cumprimento, porém ainda não é consumação. Ou então, o Estado é aceito pura e simplesmente, sem levantamento de problemas e sem crítica, em tudo o que faz por parte do Estado. O pressuposto é não que ele se necessariamente cristão,
mas saiba onde estão os seus limites. E isto ele pode fazer, como vimos, por exemplo, na carta de Romanos. Em segundo lugar, o Estado tem de se esforçar para entender a atitude de seus súditos, cristãos, da melhor maneira possível. A este respeito, a cruz de Jesus deve ser o sinal e aviso. Ele afirma a teologia paulina acerca da relação igreja-estado ao declarar que o Estado, aspas, Paulo, corresponde à ordem de Deus, que existe um Estado, mesmo agora e enquanto esta era perdurar. O Estado é determinado por Deus, mas não de natureza divina. É uma instituição temporária que encontra sua lógica na expectativa do fim. Jesus vem e vai resolver o problema da humanidade. Que atitudes nós devemos rejeitar como cristãos diante dessa explicação? A igreja deve, porém, estar vigilante também quanto às suas atitudes. Há atitudes políticas que devem ser rejeitadas e outras que devem ser cultivadas. Aquelas porque comprometem a natureza da igreja e destroem a sua unidade. Estas porque mantêm a igreja em sua missão de ser luz ao mundo e mediadora das relações sociais. Primeira atitude, o entreguismo moral. Isso tem que ser combatido. Dentre as atitudes políticas que devem ser repudiadas, encontra-se o que poderia nós nos intitularmos agora de identificar de entreguismo moral. Que seja, isto corresponde à ausência da participação na vida política da sociedade, tendo diversos motivos como pano de fundo. Um dos motivos é a repulsa de tomar parte no processo político para a escolha do representante do povo como legisladores e líderes para cargos do executivo por julgar política como um jogo sujo. Ao assumirmos esta atitude, pode haver, no fundo das intenções, uma boa dose de individualismo burguês e farisaísmo moral. Outros cristãos podem estar refletindo uma repulsa anarquista que nasce do sindicalismo operário e que desconfia de forma absoluta diante de todas as formas de poder. É possível que a teologia política do grupo que se recusa a participar do processo político seja influenciada, conscientemente ou não, pela repulsa marxista ortodoxa, que julga as aberturas de poder como pertencente à etapa alienada da humanidade. Na etapa final, tais estruturas alienadas desaparecerão quando a sociedade civil, que é o proletariado, encontrar sua perfeita identificação. Há uma parcela de cristãos que pode estar citando a Bíblia para expressar, neste caso, a sua repulsa à teologia de qualquer movimento do cristão no ambiente político. Desta forma, os que assim orientam declaram que o seu compromisso moral é com o reino de Deus e não com o reino deste mundo. Mas diante da obrigatoriedade sobre o eleitor, vem o voto como uma questão de não podes, mas deves. Você não é questão de ser poder, você deve votar como cristão. O segundo ponto que eu quero abordar aqui, atitudes que nós devemos rejeitar, é o realismo político. Essa segunda atitude a ser evitada pelo cristão coincide com o entreguismo moral, ao considerar a ética e política como irreconciliáveis. Enquanto o entreguismo moral opta pela ética, o realismo político prefere santificar princípios morais e benefícios de interesses políticos. É como se alguém se posicionasse da seguinte forma: sendo que política é um inescapável jogo sujo, mas como grandes benefícios aos que dela fazem exercício, por que não tira vantagens dessas riquezas da injustiça em favor do reino de Deus? Afinal, conclui os que assumem essa posição: muito podemos fazer pela causa do Evangelho se o Estado financiar nossos projetos. Nós temos muito a debater, a falar acerca disso, mas aqui vou parar nesse segundo ponto do realismo político, que é um segundo aspecto a ser rejeitado. E no próximo vídeo eu vou falar sobre as atitudes que eu acho que deve ser adotada baseado nos estudos, na Bíblia, na história, na filosofia. Amanhã prometo que volto e faço essa colocação, concluindo então essa palestra. Eu não vou dizer nem essa palestra
que eu me propus a trazer, nesse momento agora tão delicado, né? Do Brasil, né? O Brasil está num momento muito delicado. Então, fica, nesse momento, colocado essas palavras, né? Que nós possamos refletir acerca dessas coisas, orar a Deus, né? E, no fim, né? É evidente que o problema que está aí colocado, ele estava envolvido numa questão espiritual muito forte, né? Mas nós, como cristãos, nós devemos, e como apóstolos, né? Como os apóstolos, sermos firmes sempre que o Estado se opor à vontade de Deus para nós, né? Conforme as escrituras bíblicas, né? Não nos abstemos de fazer o nosso dever cívico de votar, de darmos o nosso voto e exercermos a nossa cidadania, né? Eu vou continuar orando aqui por mim e por você. Deus está protegendo a pátria. Tenha consciência. Vote segundo os valores judaicos cristãos. Entregue a sua vida a Deus e Ele cuidará de nós. Fique com Deus. Oro por mim, por ti. Uma excelente terça-feira.